Olá, pessoas! Mais uma semana do Tá Fazendo o Quê? O nosso melhor e maior videocast de política da TV brasileira, inclusive da internet, porque, como diz o Fião, a gente tem que achar que a gente é bom o suficiente para estar aqui toda semana, ocupando espaço na PUC TV e trazendo pessoas que sabem falar sobre a política que mexe com a sua vida. Afinal de contas, esse é o intuito do Tá Fazendo o Quê? Lembrando a você que está aqui pela primeira vez, tem um QR Code aqui na tela que leva lá para o nosso canal no YouTube. E toda semana tem um conteúdo exclusivo com os nossos entrevistados e entrevistadas só para quem vai para o YouTube. Então já aproveita aí durante o nosso bate-papo, pega o telefone, põe na tela e vai lá se inscrever no nosso canal. Você que já está aqui no YouTube e não se inscreveu ainda, faz esse beneplácito para a humanidade aí, se inscreve no canal e, para além disso, pega depois o link, manda no WhatsApp para compartilhar conteúdo de qualidade. Hoje eu vou bater um papo com uma figura interessante que eu comecei a acompanhar no Instagram falando sobre história de Goiânia. E ele levantou uma pauta, gente, que é uma pauta problemática para todas as cidades. E vai ser bacana poder falar sobre isso com alguém que parece entender muito da história do nosso município. O homem é empresário, professor, contabilista, mestre de administração, artista plástico, olha só o background do garoto, e é apaixonado pela história de Goiânia. E para não fugir um pouquinho do nosso escopo, também está envolvido na política, né? Porque afinal de contas, quem mexe com esse tanto de coisa tem que fazer política porque senão nada sai, principalmente na área da cultura. É Diogo Melo. Diogo, seja bem-vindo ao Tá Fazendo o Quê? E assim, primeira pergunta para começar o nosso bate-papo. O Diogo Melo está fazendo o que hoje em Goiânia? Afinal de contas, a sua atuação política está participando do contexto cultural do município, é isso? Isso, é um prazer, Marcos, estar aqui e debater um pouco sobre Goiânia. O que o Diogo está fazendo? O Diogo está tentando reavivar o amor de Goiânia, a nossa história, a nossa cultura, trazer um pouco do propósito da criação de Goiânia, da nossa história, do nosso patrimônio cultural e mostrar que Goiânia é uma cidade muito bonita, é uma cidade que foi criada com o propósito de ser a capital mais bela do país e isso foi sendo perdido aí nas administrações públicas. Pois é, eu vi um vídeo seu no Instagram e, gente, o Instagram do homem tá passando aqui embaixo. E você comentou sobre isso, né? Sobre o batismo cultural de Goiânia, o quanto aquilo repercutiu muito à época, né? Vem gente de fora para acompanhar. E que, infelizmente, há 20 anos, eu até acho que o vídeo foi esse, né? Há 20 anos o Paço Municipal não consegue executar nada de bom para o centro de Goiânia. Você que acompanhou bem a história, como é que a coisa começou a degringolar na região central do nosso município? O último projeto que houve, de fato, que aconteceu, que mudou a vida do centro, foi o projeto do Pedro Wilson, que retirou ali os ambulantes da Avenida Goiás e transferiu para Paranaíba. Depois disso, nenhum prefeito apresentou de fato um projeto, um planejamento a médio e longo prazo que impactasse ali a organização, a estrutura do centro. Algumas associações tentam incentivar o empreendedorismo, os empresários para voltarem ali para o centro, mas se não houver uma intervenção do poder público na questão estrutural do centro, de fato não tem como trabalhar esse empreendedorismo, trazer a população de volta para o centro de Goiânia, porque realmente a parte estrutural está muito ruim no centro. O nosso centro ele é cortado por vias extremamente movimentadas, a Avenida Anhanguera, a Avenida Goiás e as adjacentes ali, a Tocantins e Araguaia, que transformaram aquele espaço num lugar de trânsito apenas, né? Você liga ali a parte política, que é a Câmara Municipal, e também a rodoviária de Goiânia, a Feira Hippie lá embaixo, com o restante da cidade, que foi crescendo mais para o sul, como até acontece normalmente. Mas, para além disso, Diogo, há uma perda histórica, né, nesse processo todo, que eu acho que é o mais grave até. É o mais grave. Você falou do batismo cultural. Quando Pedro Ludovico começou a criação de Goiânia, Pedro Ludovico, um homem muito estadista, muito visionário, apaixonado, né, por Goiás, e idealizou Goiânia. Ele trouxe Atílio Correia Lima, que na época fez um estágio na França, vivenciou a criação da arquitetura Arte Déco na França,
E ele trouxe isso. Então, Pedro Ludovico criou Goiânia para ser um celeiro da modernidade, para ser uma capital projetada. Uma capital, na época, eles equivocaram na projeção de crescimento, que projetaram Goiânia para 50 mil pessoas. Mas eles idealizaram Goiânia como uma cidade planejada, como uma capital do verde, a capital da qualidade de vida. Mas só para o pessoal entender, na época, início do século passado, tá? Então, para vocês terem noção que os pesos e medidas têm que ser colocados aí. Era uma visão humilde, talvez, né? Talvez pelo centro-oeste do país ainda ser tão pouco desbravado, mas para uma capital de estado realmente era pouca gente, né? A previsão. Não tinha, né? Não tinha uma projeção, não tinha uma ferramenta que mensurasse o crescimento da população no próximo século. Então tudo era estimativa. E Goiânia, ele tem o segundo maior acervo em arte decor do mundo. Olha só, sabia disso não. Do mundo, só perde para Miami, nos Estados Unidos. Isso lá em Miami é explorado pelo turismo, isso é muito bem cuidado, isso é muito bem zelado, só que em Goiânia é negligenciado. Você falou que Goiânia, o centro, tem as avenidas de trânsito rápido, só que a nossa arquitetura no centro, ela está escondida por detrás de fachadas, poluição visual e emaranhados de fios. Então, se houver... Hoje não existe o sentimento, esse sentimento está sendo morto, do goianiense com amor ao centro de Goiânia. Isso foi perdido. Mas se o poder público limpar isso e trazer isso ao visual do goianiense, esse amor, essa curiosidade à nossa história, ao nosso patrimônio cultural, é resgatado, sim. O problema é que o goianiense não sabe, a maioria do goianiense não sabe a história de Goiânia, como Goiânia foi criada. O goianiense não sabe que Goiânia possui um patrimônio cultural, um patrimônio histórico riquíssimo, né? E isso não é trazido do poder público à sociedade. Diogo, se eu não me engano, já há leis que regem essa questão da poluição visual no centro, aquelas placas gigantescas, mas parece que está todo do mesmo jeito, né? Há leis, existem ferramentas, existem tecnologias que resolvem isso. Hoje não precisa, para você passar a fiação subterrânea, não precisa toda aquela intervenção física como antigamente. Existem tecnologias, porém não há um interesse público. Parece que é um tema que não gera comoção popular, então o poder público não entra nessa alçada porque não dá voto. Então, assim, não entra nisso porque não acreditam que o resultado seja benéfico ao projeto político. Vamos pensar, essa questão do voto é interessante porque... geralmente as capitais, né, elas dão uma abandonada nos seus centros históricos. São Paulo tem um problema grave com isso também, várias outras cidades do país sofrem com isso. E é estranho de perceber que há uma total despreocupação com quem ainda sobrevive naquele espaço, né? Seja os comerciantes, seja moradores, que há bastante pessoas que moram ali na região central da cidade e que, querendo ou não querendo, geram voto. População transita por ali, né? Então, essa despreocupação dos agentes políticos, você aponta em qual sentido? Porque, querendo ou não querer, irmão, tem voto ali, você está perto do Palácio da Esmeralda, do centro administrativo, no meio da Câmara Municipal está no caminho. Tem, mas não tem tanto voto como nas periferias, como naqueles bairros mais populados. E existe também um comportamento cultural. Não é um sentimento coletivo essa importância ao nosso patrimônio histórico-cultural. Você acha que falta pertencimento, aquela sensação de pertencimento do povo? Sim. Eu até participei de um programa e falei uma frase assim que eu acho que todo comportamento é reflexo de uma cultura. Todo comportamento social é reflexo de uma cultura. A única maneira da gente construir um comportamento melhor na sociedade é levar cultura às nossas crianças. Então esse amor não existe porque ele não é implantado no ensino primário. Se você perguntar a maioria das nossas crianças, elas não sabem quem é Pedro Ludovico Teixeira, não sabem a história de Goiânia, não conhecem a história de Goiânia, não visitam o centro de Goiânia, não sabem quem é Atílio Correia Lima. Como é que essa importância, esse valor vai ser implantado numa sociedade que já tem um comportamento criado? Uhum. Então, se não houver uma extensão desse sentimento ao amor ao nosso patrimônio histórico, cultural, no ensino primário,
se isso não foi inserido, hoje a Secretaria de Cultura e a Secretaria de Educação não tem comunicação nenhuma. Isso é... Né? Isso é... É um gap que não deveria haver, né? Porque uma coisa complementa a outra. Como se forma um cidadão de valor sem inserir a cultura? Sem inserir arte, sem inserir dança, sem inserir esporte? Ensino escolar somente? Uhum. Essa tônica que foi adotada pela... vamos dizer assim, pela área da educação no nosso país, essa educação tecnicista, voltada só para as aferições regulares, prova de não sei o quê, vestibular de não sei o quê, IENAD de não sei o quê, que é coisa muito tecnicista que, de repente, assim... Fomenta a competitividade, né? Pois é, e não traz essa formação social, cidadã, que é fundamental até para que as coisas possam progredir, né, em qualquer contexto. Você fala muito de cultura. O centro, vira e mexe, tem algum grupo tentando fazer alguma ação meio que isolada, né? Tem a parte do chorinho uma época, aí tem uma região mais underground que começa a fazer alguma coisinha, mas essa questão de trazer o cidadão goianiense para o centro de Goiânia. Você conhece algum projeto? Você que está na área política também tem algo nessa linha? A vereadora Cátia, existe um festival que é o Goiânia Arte Decor, que é promovida pelo professor... Depois eu vou pesquisar o nome dela. A vereadora Cátia também faz muitos eventos ali, tentando trazer a comunidade. Mas a administração pública, ela tem um viés, né, de sempre querer tratar o problema tratando o sintoma. Na administração pública sempre querem jogar o efeito paliativo. Qualquer incentivo hoje, qualquer trabalho que acontecer para trazer, tentar implantar esse amor, trazer o goianiense ao centro de Goiânia é tratar sintoma. A causa é um problema estrutural que tem que ser pensado e discutido a longo prazo, a médio e longo prazo. A curto prazo é só paliativo e tratar sintoma. A causa do problema tem que ser discutida. Uhum. E pensando nisso, você tem alguma articulação, já que também está na área política, em algum projeto já em andamento? Você está pensando em constituir alguma coisa? Ou você entendeu que se você não entrar no negócio não vai dar certo? Esse projeto do centro já é um projeto discutido desde a década de 80. Então, no centro, a gente não precisa inventar a roda mais. Tem projetos fantásticos para o centro. O que falta é interesse público. O que falta é alguém que assuma o filho e fala, vamos fazer. Em 2020, o hoje senador Wilder apresentou um projeto de revitalização para o centro, fantástico, muito inteligente. Na época, ele se colocou como pré-candidato a prefeito de Goiânia e apresentou algo que foi feito realmente por profissionais especialistas. Porém, ele não viabilizou a campanha dele e guardou esse projeto. Então, a gente desafia ele a trazer esse projeto para a comunidade hoje para ser implantado, para ser construído. Alguém que assuma isso e construa. O projeto para fazer as obras da fiação elétrica subterrânea já foi aprovado, tanto na Câmara Municipal. O Bruno Peixoto apresentou um projeto agora também, esse mês também, para construir as fiações subterrâneas também. Então, projeto já existe, está aí, já foi apresentado. Vários professores têm projeto de revitalização do centro, arquitetos. Tá aí, é só fazer acontecer. Não precisa inventar nada, não. É só ter interesse mesmo. Maravilha, você tocou num ponto que a gente vai falar agora no próximo bloco, porque eu tenho que fazer uma pausa rapidinha aqui na PUC, que é justamente o processo eleitoral do ano que vem. Já que tem que ter pai, vamos ver quem que vai ser o pai ano que vem. Gente, rapidão, VaptVupt aqui na PUC TV. E no YouTube já sabe, né? É só piscar, a gente tá de volta. Olá, pessoas. Estamos de volta com o Tá Fazendo o Quê dessa semana, batendo um papo aqui sobre o centro de Goiânia, sobre toda a memória histórica da nossa capital, com o Diogo, que é um cara que tá resgatando muito dessa memória cultural e tá deixando claro aqui que o pessoal da área política tá deixando a desejar. Afinal de contas, como ele bem colocou no primeiro bloco, projeto tem muito. Não tem quem põe a mão na massa e execute esse projeto. E aí, Diogo, falamos sobre voto, dá mais voto, dá menos voto. E você trouxe a ideia, a situação de um candidato a prefeito em 2020, que hoje é senador, né, o senador Wilder, já estava começando a se movimentar em relação a isso. Ano que vem, ano eleitoral.
o que seria o fundamental para que o eleitor goianiense observasse nas postulações que vão chegar? Esse pessoal tem compromisso? Não tem? O que seria mais do mesmo e o que seria de prático que os próximos candidatos e candidatas possam oferecer para resolver esse problema? Amor por Goiânia. A gente precisa de estadistas, a gente precisa de quem age pelo coletivo e não tenha só projetos políticos pessoais. Então esse eu acho que é o principal ponto. A gente precisa encontrar outro Nion Bernas. A gente precisa de alguém que veja Goiânia com um olhar de amor, que queira ver a nossa cidade bem cuidada, o nosso povo sorrindo, as praças. A gente precisa encontrar o Luiz Rezende, a gente precisa realmente encontrar quem tem amor e compromisso com Goiânia. Você coloca uma situação que eu acho importante a gente levantar nesse momento, que às vezes aparece aí um ou outro candidato que você vê claramente que quer fazer trampolim, né? Quer se eleger às vezes no município para tentar um cargo em nível estadual logo ali há 2 anos. Sim. E isso é um problema porque você não dá continuidade a nenhum projeto, né? A pessoa vai entrar, você já disse que projeto tem um monte, mas até o camarada assumir, né? Ou a camarada assumir, ter condição de fazer alguma coisa, se for nessa dinâmica de vou usar de trampolim para daqui 2 anos, Goiânia de fato não está sendo priorizada, né? Sim, isso é colocar interesse pessoal acima do coletivo. Tivemos vários administradores assim, já tanto na prefeitura municipal como no Senado. E isso não é um comportamento de uma pessoa de um político, de alguém que age pelo coletivo. Porque o planejamento, o projeto de melhoria social, ele não acontece do dia para a noite. É um trabalho construído, é um trabalho que tem início, meio e fim. Uhum. Você como agente político e a pessoa antenada nesse processo todo, como é que você avalia a gestão do Rogério Cruz nessa questão? Porque a gente está aí com uma série de situações que ele está precisando até se validar para concorrer no próximo ano à reeleição. E essa não é uma pauta? Essa não seria uma pauta bacana para ele poder ser o pai, uma marca para ele em nível de gestão? Sim, é uma oportunidade para ele hoje. O Rogério Cruz é uma pessoa bem intencionada. Ele é um bom gestor público. Faltou um pouco de liderança, faltou um pouco de expertise política para ele. Alguém que fizesse ali, que mostrasse algumas coisas para ele. Até o Jovair Arantes citou que Goiânia tinha diversas subprefeituras. Então ele foi omisso. Ele tem o que mostrar. Goiânia está sendo toda recapeada. Goiânia, em alguns pontos, ela foi bem gerida. Só que isso não vem à sociedade. Hoje a rejeição dele é altíssima. Se você postar um vídeo do Rogério Cruz nas redes sociais, hoje de cada 100 comentários, 99 para falar mal. E qual que é a origem disso? O que Rogério Cruz foi pior que Paulo Garcia? Eu não acredito. Rogério Cruz tem seus valores, ele errou alguns pontos, a rotatividade foi alta, mas ele acertou em diversos pontos. E isso tem que ter uma assessoria profissional para trazer isso e mostrar para a sociedade o que Rogério Cruz fez para o Goiânia. Se ele conseguir mostrar, né, se ele conseguir, primeiro, tirar essas subprefeituras e trazer para si, comprar, nem comprar, porque é deles feito. Se ele conseguir levar a imagem dele ao que está sendo feito em Goiânia, eu acredito que ele consiga se viabilizar como candidato ano que vem, sim. Você colocou uma situação que a gente está acompanhando a gestão dele, já várias pessoas vieram aqui a esse programa, da base, da oposição, muito pouco, porque nem tem oposição quase ali na Câmara. Mas a fala é sempre a mesma, sempre uma pessoa muito boa, muito bacana, mas que não está entregando. E você falou da rotatividade. E parece que já vai ter uma nova rodada ali no secretariado, né, cara? Isso denota uma ausência de segurança, de firmeza do processo gestor, porque se está o tempo todo mudando de secretário, a coisa não vai andar, porque entra e sai, até organizar a casa, o tal dos vários projetos não vão ser executados. Como é que você enxerga mais uma mudança de secretariado? Tá na hora? Então, não é nem questão de estar na hora, Marcos, mas é a última cartada dele. Ele tem consciência de que não deu certo. Ele teve a boa intenção, buscou vários grupos que o ajudassem, mas não funcionou.
Então, não é nem essa questão de estar na hora, mas é a última opção. Se ele não conseguir, se esse pessoal não conseguir melhorar essa aprovação, ele tem ciência de que não consegue ser reeleito. Entendi. Então, eu acho que ele acertou sim. Ele buscou a ajuda de quem realmente tem o conhecimento e expertise da questão pública. E se esse pessoal trouxer para ele, como eu falei, trouxer para ele essa imagem de que Goiânia, o que está sendo feito em Goiânia é por competência dele, consegue se viabilizar assim como prefeito. Você colocou uma situação interessante, que é conseguir mostrar tudo isso, né? Que seria o básico, né? Porque a política é assim: se você fez e ninguém sabe que você fez, você não fez. E não interessa, vocês estão acostumados com isso. O cara foi lá e pintou, mas se ele não falou que pintou, ele não pintou, porque o povo não vai acreditar, porque já há uma predisposição de não concordar e não gostar de político. Então acho que a questão é a hora, que talvez seja a última hora, né? Se não for essa, não vai ser mais. Mas um ponto importante, Diogo, é a questão também da relação com a Câmara Municipal, que no caso do Rogério, durante esse mandato, não foi em nenhum momento negativo, tanto que ele tem a maioria esmagadora da Câmara Municipal. Qual é o papel da Câmara Municipal nesse processo, primeiramente, em relação a um possível resgate, né, da memória histórica do centro da cidade, mas também no auxílio ao prefeito para que os projetos possam ser executados? Importantíssimo, né? O Romário faz parte hoje do grupo. Sem a Câmara, realmente, esse trabalho não... Esse trabalho de marketing não vai acontecer. O Rogério veio da Câmara. Então, como ele é uma pessoa de bom trato, ele construiu vários relacionamentos. Ele sempre foi um político muito querido, é um cara que ninguém fala mal dele, ninguém vem às mídias falar mal da pessoa do Rogério. Então, ele construiu muitos relacionamentos quando ele passou pela Câmara. E esses relacionamentos, ele tentou manter esse mesmo relacionamento sendo chefe do Executivo. E eu acho que isso foi um erro. Ele deveria ter se imposto e colocado um limite. Falou, pessoal, eu estava aí, o meu papel aí era de fiscalizador. Agora o meu papel aqui é como chefe do executivo. Então eu preciso ter postura e preciso falar não em diversas coisas aqui. Porque cada um tem o seu papel. A Câmara tem o papel dela e o Poder Executivo, o chefe do Poder Executivo tem o papel dele, que muitas vezes é falar não. Uhum. E no caso, na legislatura atual, tem alguém, a pessoa da vereadora Kátia, mas tem mais alguém que... Porque para quem está vendo a gente, vereador geralmente é eleito por uma região, por um determinado bairro, e ele vai, obviamente, tentar ajudar e beneficiar aquela região, porque ele conhece o cotidiano ali. Tem algum grupo que está tendo esse olhar junto contigo lá para o centro, ou é só a Kátia tentando fazer alguma coisa ou outra? Ou tem algum pessoal que fala assim, não, bora dar um grau nisso aqui? O grupo tem alguns movimentos pequenos. O movimento mais... visível mesmo é da vereadora Kátia, que trabalha ali pelo centro, tenta resgatar alguns. O Zander também alguns projetos ali na Secretaria de Cultura, mas eu acredito que projetos mais equivocados do que de sucesso mesmo. Entendi. E pensando então agora também no processo eleitoral do ano que vem, renovação da Câmara Municipal. Tem eleição para vereadora no ano que vem, com um acréscimo de mais 2 vagas. Sim. Como é que você enxerga, então, o processo para a eleição da Câmara Municipal de 2024, Diogo? Vai ser uma política difícil. Com o fim das coligações, vai ser uma política muito difícil. E a comunicação com o eleitor, ela está cada vez mais exigente, cada vez mais... Então, muita gente boa, muita gente... aquele sensacionalismo de bravatas, eu acho que isso está acabando. O eleitor está querendo realmente ouvir proposta, ter conteúdo. Vai ser uma política difícil, mas vai trazer muita gente nova e vai trazer muita coisa legal aí para a Câmara. Com certeza tem muita gente trabalhando aí com coisa legal e interessante aí para Goiânia. É uma coisa que a gente fala muito aqui no programa, que é a eleição para vereador é a mais difícil que tem. É a mais difícil. Porque tem candidato pra caramba, até você conseguir se mostrar e criar um diferencial no pequeno espaço de tempo que há ali pro processo eleitoral, às vezes você não é nem percebido. Porque é muito, gente. Cara, é muito candidato, tá? Você tem Bastante. 100% mais um das vagas, ano que vem vão ser 38 por chapa, cada partido pode lançar a sua chapa. Vai reduzir, porque não tem mais as coligações, como você bem colocou, mas ainda assim são muitos candidatos e candidatas para disputar a atenção do eleitorado, que, como você também falou,
não tá fácil. Não. O eleitor tá cada vez mais arredio e chegar até ele, até para mostrar as propostas, não é uma coisa que está sendo muito simples. Você atualmente está também num partido, você é filiado a um partido hoje. Isso. Como é que o partido enxerga esse processo eleitoral? Porque assim, e aqui eu meto o pau mesmo, viu? A maior parte dos problemas hoje da nossa democracia estão na maioria dos partidos, que são pouquíssimo democráticos e não trabalham o processo político. Chega na época da eleição e cata o povo no laço. Como é que vocês estão lidando com essa nova realidade da eleição do ano que vem? Todo trabalho, ele se diferencia na mão de quem tem planejamento. Isso na iniciativa privada, na iniciativa pública. Um trabalho sólido, você observa que ele foi iniciado há tempos. Planejamento é tudo, não só na área política. Nesse formato da eleição, vai exigir muito mais planejamento dos partidos do que antes. Que antes bastava você se encaixar numa boa coligação que você já estava dentro do jogo. Agora não, o trabalho de campanha, uma estimativa que eu faço é de 80% da campanha acontecer na construção, na elaboração de uma boa chapa. Uhum. Isso vai ser fundamental. Isso vai dificultar quem não tem planejamento, quem não tem gabarito para gerir um partido político. Isso vai dificultar para muita gente. Outra coisa que a gente percebeu muito claramente nessa legislatura é a incapacidade dos partidos em montar as próprias chapas. Tanto teve um monte de vereador que perdeu o mandato porque não tinha conseguido lá o quociente de mulheres. Como é que vai ser isso para vocês? Mas isso é um problema, Marcos, que é o seguinte... No Brasil tem a mania de querer tratar o problema tratando o sintoma, não tratar a causa. Não cabe ao partido, isso é um erro gigante, não cabe ao partido tentar resolver um problema social. Isso é um problema social. A mulher, ela não está inserida no contexto da política. Então hoje o partido fica implorando as mulheres que têm representatividade para se filiar aos partidos. Por quê? Porque não tem mulher inserida nesse contexto. Aí a justiça obriga você a destinar 30% do seu recurso às mulheres. Sendo que você não encontra mulheres que queiram entrar. Falam, não quero, isso não é para mim. E você pode fazer trabalho, você pode ir na periferia, você pode fazer trabalho de inserção, a mulher, a política, que você não consegue trazer esse pessoal para a política. Então, assim, isso é um problema. Eu vejo isso como um problema. Você querer tratar um problema... querer tratar um problema pelo sintoma. A causa da mulher não estar inserida na política não é uma causa partidária. Não cabe um partido querer resolver um problema social desse aí, não. Aí nós vamos entrar agora numa polêmica aí, porque esse tema é bastante polêmico, um tema que eu até me dedico bastante a ele. Só que não vai dar para tratar esse tema aqui na PUC, não, gente. Vai ter que ir lá pro YouTube. Então agora vai ser, conteúdo exclusivo, não quebrar um pau lá agora, porque eu discordo frontalmente do Diogo. E nós vamos lá pro YouTube agora, QR Code na tela. Vou aproveitar para cobrar dele também algumas informações em relação ao futuro político dele, mas é só para quem for lá pro YouTube com a gente. Diogo, chama a galera pro YouTube aí, vamos lá, gente. Vamos continuar esse debate tão gostoso lá no YouTube. Espero vocês lá. Bora lá, gente. Olá, pessoas que estavam na PUC TV, bem-vindos e bem-vindas aqui pro nosso canal no YouTube. Já tá chegando, pega uma cadeira, se inscreve no canal, faz aí um cliquezinho no joinha pro nosso conteúdo chegar mais longe e depois... pega aí o link, fica disponível no compartilhar e manda para sua galera para conhecer um pouco aqui do nosso Tá Fazendo O Quê e para conhecer um pouco também das pessoas que vêm aqui conversar com a gente no Tá Fazendo O Quê. Vocês perceberam que é sempre um assunto muito interessante e voltado para elementos do seu cotidiano. A sua vida depende das situações políticas que você vive, pelas quais você passa. Se você entende mais, você influencia mais. Se entende menos, você é vítima, meu jovem. Então, aproveita. Todo programa tem um conteúdo que com certeza vai te auxiliar na interpretação daquilo que acontece no seu dia a dia, ok? Falar em dia a dia, Diogo, a gente terminou a parte da PUC na problemática das cotas de gênero. Que falam que é a cota das mulheres, que nem é. Pela legislação, é cota de gênero, poderia ser 70% de mulher e 30% de homem, mas não vai acontecer nunca, a gente sabe disso. Você disse que não concorda com essa situação. Eu tenho uma visão um tanto quanto diferente. Eu entendo que é o mínimo que pode ser cobrado dos partidos, já que os partidos não se ocupam de fazer esse trabalho de maneira prévia. A gente falou de planejamento. Eu não conheço partido, ou se há um, ou dois, ou três, que fazem um trabalho prévio de atração de contingentes femininos, de participação ativa, de mulheres de diretoria, de mulheres, de fato, integradas ao conjunto. Aí sim, o cara vai tentar bater na porta da casa da mulher para implorar para ser candidata, para ter que cumprir vaga. São situações bem diferentes.
Fazem, Marcos. Existe esse trabalho. A própria... Não é só o fundo partidário que tem a cota. O fundo de manutenção do partido também tem uma cota que você tem que aplicar o incentivo à inserção da mulher na política. Esse trabalho é feito. Mas não se consegue. É um problema... Não é um problema. Isso não é um problema político. Você pode fazer o trabalho da forma que for, mas essa paixão pela política, essa paixão pela liderança, em trabalhar, isso às vezes entra num contexto até biológico, que eu não quero entrar nessa alçada, mas isso, em sua maioria, ele é aflorado no homem. Não Cara, eu vou ter que fazer um programa de debate. Eu vou chamar a Ava Santiago da semana passada, tá fazendo um puta do trabalho nessa área mas não é regra, das mulheres. tem exceção, não, claro. Sim, mas eu quero, é só pra ver o debate. Assim, você tem essa posição, vai ser do caralho. E agora eu posso falar palavrão, porque o Elias já me liberou que estamos só no YouTube agora. Vamos fazer um debate sobre esse tema. Falar em debate, eleição ano que vem, como é que tá a sua vida? Você tá pensando, não tá pensando? Já resolveu? Vai encarar? Vou encarar. Em 2018 eu fui candidato. Deputado estadual ou federal? Deputado estadual. Fiquei um tempo afastado, mas sou uma pessoa que gosta muito de trabalhar pelo coletivo. Igual você falou, a política é a única ferramenta para melhoria social. Então não tem jeito. Se você quer trabalhar pelo coletivo, a política é a ferramenta. Então se eu conseguir me viabilizar e conseguir realmente... trazer esse sentimento, eu coloco o meu nome à disposição, sim, para participar da política e trabalhar pelo coletivo, comprar essa ideia do centro e trabalhar pelo nosso centro de Goiânia e reviver esse sentimento goianiense de amor ao nosso centro, à nossa história, à nossa cultura, ao nosso patrimônio. Hoje está afiliado a qual partido? Patriota. Patriota. Patriota que está numa dinâmica de fusão com o PTB. Né? E vão se tornar um novo partido. É fusão mesmo. Porque, assim, para quem está nos acompanhando, gente, de uns tempos para cá, mexeu-se muito nas estruturas partidárias. Então, você tem fusão, você tem federação, você tem, o que mais? Incorporação. Então, assim, a matemática tá tendo cada vez menos partidos para concorrer. Né? O povo fala, tem partido demais e tal, e eu sempre briguei que o problema não é a quantidade, mas a qualidade. Nessas mudanças, isso na sua leitura impacta de que nível, em que nível a política local? Porque geralmente essas fusões e incorporações e federações acontecem de cima para baixo, né? E às vezes quem está lá em cima não olha porque está lá embaixo nem sabe da realidade dos municípios. Como é que fica isso para Goiânia? Porque a gente viu aí recentemente uma galera querendo fazer federação PSDB e PMDB. Olha que loucura que os caras queriam fazer. Até o Giovanni Felipe aqui no programa comentou sobre isso com a gente. Falei, cara, mas como é que você faz PSDB, PMDB em Goiás? Que o pau tora. Eu acho que isso já passou, Marcos. Eu acho que essa ideologia partidária, a gente já não tem mais Ulisses Guimarães, a gente não tem mais a UDR. A gente vê um exemplo prático aí do Daniel na vice do Caiado e o Marconi tentando fazer aliança com o Iris Rezende para lançar o Iris Rezende como candidato. Não sei se você lembra disso. Então, o partido já não tem mais aquela ideologia, assim, a não ser esses extremos, né, de partido de esquerda, partido de direita, que realmente não é a essência da direita e da esquerda, mas isso tudo entra como um jogo, não tem mais vem de cima, logo aqui tá tudo alinhado e todo mundo segue o jogo. Acho que então você acha que não vai ter nenhum impacto nos municípios em haver essa fusão aí com o PTB? Não, nenhuma, já está tudo alinhado aí, já desenharam todo o cenário, já estão pensando em projetos, já não estão... O debate interno já foi alinhado. Já. Entendi. E no caso, então, do Patriota já está ok, ano que vem, então ano que vem, esse ano, você acha que já lançam aí o novo... Vai ser um novo partido, tem um novo número, né? Toda uma situação de novidade no próximo pleito. Você acha que isso favorece, não favorece? Porque a gente percebeu recentemente também, não tão recentemente, né? Um pouco menos, que alguns partidos fizeram um rebranding aí, eles mudaram a marca, mudaram o nome, para tentar dar uma oxigenada. Você acha que é o caso de vocês ou não? É um projeto novo? Isso impacta em estatuto? Então, eu fui filiado ao Patriota há 13 anos. Fui tesoureiro estadual do Patriota, antigo PRP, nosso presidente Jorcelino Braga, um homem que me ensinou muito, né? Tudo que eu sei, o que eu aprendi, se veio do mentor, o professor Jorcelino, que eu tive. Mas eu não falo pelo partido, eu não falo... Até o próprio Braga está ele está indo para o cenário nacional, a Magna Monfato está assumindo, ela tem um projeto dela, uma pessoa
competente, uma pessoa já que vive a política goiana. Então, até eu não vou fazer essa transição do Patriota pro PTB. Não vou me filiar ao PTB. Vou ficar sem partido até o ano que vem. Mas eu acho que a Magda vai fazer um bom projeto. Ela é uma política já experiente, já tem um projeto bem construído para Goiânia e para Goiás. Inclusive, só para ressaltar, o Braga não vem ao nosso programa e eu sei que o Elias já convidou ele já. Então fica aí a dica, tá? Para vir aqui falar com a gente sobre essa novidade toda. Diogo, vamos lá. Pensando então, 2024, campanha louca, o pau vai estar torando para todo lado. Você vai estar em campanha, possivelmente, já disse que é pré-candidato. Para Goiânia, como é que você está analisando o cenário do Executivo? Que também está uma bagunça medonha. Não tá bagunçado. Você acha que não? Não tá Cara, a primeira vez que eu vejo uma situação onde o incumbente tem pouquíssima chance de ser reeleito num histórico que sempre é reeleito. Mas Até o Paulo Garcia foi. Mas isso não é bagunça. Isso foi um erro. Isso já existe um desenho. O pessoal já sabe onde ele errou. Isso não é bagunça. Ele errou, ele vai pagar pelo erro dele. Isso não é bagunça. Tem grupos sólidos aí já construindo a candidatura. Quem que você acha que é o cara do forte? Porque o MDB, que é tradicional, não tem candidato ainda. Tem. Quem? Tem o próprio Mendanha, né? Não, mas o Mendanha não pode ser. Pela legislação atual, o Mendanha não pode ser o candidato a prefeito. Ele tá tentando o apoio, ele tá tentando a validação jurídica. Que vai ser difícil, cara, porque isso vai ser um impacto nacional. Pensa o STF, pensa assim, cara, vai mexendo no país inteiro. Tem Bruno Peixoto, que é um bom nome. Bruno é um cara que tá crescendo muito, mas Bruno é do União Brasil, né? Não é do MDB. Apesar de ter sido do MDB há muitos anos também. Tem o próprio Daniel também, que assim, né? Talvez. Será que deixariam a vice-governadoria para peitar a manutenção do MDB como o partido da prefeitura de Goiânia? Já tem alguns rumores, mas o PMDB, você pode ter certeza que ele vai participar. Não, sim. Tem nomes, o PMDB tem nomes, tem políticos experientes aí. Uma coisa que a gente tem acompanhado bastante também, pensando no tabuleiro, né? Você tem a situação do MDB, que tava apostando na ficha da Ana Paula, não vai, nunca acreditei também, mas está aí nessa dinâmica, tendendo ao Bruno, mas há ali rejeições. O neto do Mauro Borges também, né? Visitou o Baleia Rossi essa semana. O Felipe Cecílio. O Felipe Cecílio. Cara, eu vou te ser muito honesto, esse é um dos que eu acho que tem... acho que tá muito Nossa, né? afoito demais da conta esse menino. Muito afoito. Foi candidato a deputado agora na última. Não, ele foi candidato a deputado na última agora. Foi bem assim, votado, 15 mil votos por né? Nossa, mas na força do vô, né? Vamos falar a verdade. Tem que galgar ainda. Aí tem o PSDB que ainda não se sabe direito o que vai ser, porque né, o Marconi ainda não bateu o martelo pra ninguém. Até a Ava veio aqui e ficou naquela ensaboando, mas como todo mundo né, tá no jogo, se for convocado vai ter que jogar. PT, parece que é a Adriana, acho que é a mais consolidada até agora é ela. É uma excelente candidata. A Adriana, eu falo né, nas conversas mais íntimas, que a Adriana é a única pessoa do PT que consegue se desprender a rejeição do PT. As pessoas veem a Adriana como uma figura própria, uma figura independente, uma pessoa de diálogo, carisma, uma pessoa que todo mundo gosta. Então a Adriana realmente é uma figura fortíssima aí na eleição. No atual cenário também, para mim. Ela não compra, é uma pessoa, né, uma política que ela não traz para si, não entrando no mérito da rejeição do PT, mas ela não traz para si a rejeição que o PT tem em Goiás. A Adriana, também na minha leitura hoje, é uma das principais postulantes aí desse cenário. E tem o Vanderlan, né, que tá naquela dinâmica, vai, não sabe como que vai, não vai. Eu vi na notícia de que talvez ele vai se licenciar do Senado, né, Sim, deixar eu vi com o também. Pedro Chaves para trabalhar aí as articulações na eleição de 2024. O Vanderlan também é um bom nome, já testado, né, já foi prefeito de Senador Canedo, um bom senador, um bom gestor, é um excelente candidato também. Meu amigo. O Wilder também é um excelente candidato. Mas o Wilder tá na cara de que é esse governador, que eu acho que ele não ia brincar de prefeitura, não. O Wilder também é um excelente gestor. Do pouco que eu acompanhei, a história, os projetos, um senador muito atuante, trouxe muita coisa boa para Goiás. O próprio projeto para o centro, o mais palpável que eu vi até hoje, o mais construtível é o projeto que ele apresentou para o centro de Goiânia,
com um complexo hoteleiro, um negócio assim bem legal, bem inteligente. O Wilder é empreendedor, né? Ele até porque o Centro de Convenções está ali também, né? Você tem um espaço para um turismo de negócio em Goiânia hoje muito tem grande. uma visão de empreendedorismo. Então ele traz isso para a gestão pública, que eu acho que é muito benéfica, trazer esse empreendedorismo, trazer essa visão de como as coisas se tornam viáveis. Também se você fazer um projeto de que onera a administração pública, também é insustentável. Colocar o poder público para subsidiar 100% também não é o caminho. Precisa acontecer, precisa viabilizar ali realmente para dar certo. Já fica a dica do Diogo já, quem for candidato a prefeito, dá uma encostada no Wilder. Tá pronto o projeto do homem, faz um bem bolado aí, vai que sai alguma coisa. Diogo, quero agradecer demais a sua participação no nosso programa. Deixa aí o seu contato pra galera te seguir nas redes e poder trocar uma ideia contigo, até mesmo nessa questão desse resgate da memória histórica e do senso de pertencimento à cultura goiana e goianiense, que eu acho que é fundamental. Eu acho que o nosso centro ele merece uma revitalização urgente. Sim, merece uma intervenção do poder público ali. Se você tem interesse por esse tema, nos acompanha lá nas redes sociais. A gente sempre está produzindo conteúdo lá. Se tiver alguma ideia, alguma pauta, né, algo que a gente mostre. @Diogo Melo, @Diogo Melo Goiânia no Instagram. A gente vai estar conversando sobre isso. É um prazer participar aqui. Estamos sempre à disposição. Maravilha, muito obrigado. Agradecer aqui hoje nossa equipe diminuta. Só o Rafael, que mais uma vez voltou da praia. O Rafael tem uma condição de usar um sandal extremamente bem elaborado, porque o homem nem queima, só a tez continua jovem e jovial. O Elias, que está ali mais uma vez no papel de Elias, né? Ocupando, acho que está ocupando menos espaço hoje, inclusive, Elias. Ele está meio sofrido, que teve que viajar, chegou, não deu tempo de tomar uma hoje ainda, mas em breve ele recomporá, né, a sua condição etílica. E eu quero agradecer a você que mais uma semana nos acompanhou aqui no Tá Fazendo o Quê? Pega o link, manda pra galera. O tema é importante. Vocês perceberam que, assim, principalmente quem vive em Goiânia, eu sei que tem uma galera que nos acompanha de outras cidades do estado, de fora de Goiás também, mas a questão da revitalização dos centros dos municípios é muito importante. A gente já viu várias situações de perda de patrimônio histórico, patrimônio cultural e de colocar em risco a própria sociedade. Então tem que ser ocupado. O espaço público que não é ocupado, ele vira um problema em todo o município. E a gente não quer que isso aconteça aqui na nossa cidade, como eu sei que você não quer que aconteça também na sua. Beleza? Semana que vem a gente tá de volta. Aquele abraço e um brinde para fechar o boteco. Um brinde. A Goiânia.